Bom, vamos sair da Rússia e ir para a Grécia agora para um destaque internacional. Não sei se vocês sabiam, mas a Grécia condenou um partido neonazista, naquele que foi chamado por um promotor do caso como o maior julgamento de criminosos fascistas desde Nuremberg. A sentença, Paulinha, foi anunciada ontem, né? Pois é o Hora Dourada, o nome desse partido na Grécia. Esse julgamento durou 5 anos, foi finalizado, é considerado, sim, um dos mais importantes da história política da Grécia e condenou 45 pessoas acusadas de integrarem esse partido neonazista por ataques e assassinatos. Então, entre os condenados, a gente tem líderes e deputados que já foram, inclusive, eleitos para o parlamento grego, né? Então, o que aconteceu? Aconteceu que eles tinham ali alguns envolvimentos em algumas coisas suspeitas, mas aí a gente teve o assassinato de um rapper, um assassinato a facadas. E quando aconteceu isso em 2015, toda a liderança do partido acabou presa ali na época do crime, dando início a esse julgamento que a gente teve agora concluído, né? O partido foi classificado pela justiça do país como organização criminosa e as penas variam de 5 a 15 anos de prisão. Esse partido foi criado em 1980 por um ex-integrante do exército grego. Ele cresceu em 2012, quando a Grécia passou por aquela crise econômica, que vocês bem devem se lembrar, aquela grave crise financeira. E aí parece que ganhou muita força por causa das questões imigratórias, né? A população estava bastante descontente ali e acabou aderindo ao que defendia esse partido, que chegou a ser a terceira maior legenda do país e que em 2019 teve a sua última participação no sistema político lá da Grécia. Então, durante esse julgamento, a gente tinha nas ruas milhares de gregos ocupando os arredores do tribunal, carregando cartazes como "eles não são inocentes", "fora nazistas" e "prisão perpétua". Houve, inclusive, confronto com as forças de segurança e a Aurora Dourada nega sistematicamente qualquer elo com esses ataques e classifica o julgamento como uma conspiração com motivações políticas. E aí, Joel Pinheiro? Partido de ultradireita, na extrema-direita, nacionalista, contra a União Europeia, apoiadores no plano internacional do Trump, né, celebraram a vitória do Trump. É óbvio que é isso que está em jogo. Agora, a questão é a seguinte: você proibir um partido, você não acaba com a base, você não acaba com os motivos que levam as pessoas a apoiarem aquele partido. Então, um novo pode surgir, uma versão mais limpinha, sabe? Quando começou a pegar mal ser antissemita no Ocidente, ser contra os judeus, então deram uma limpadinha nas teorias antissemitas e transformaram no anti-tal do globalismo. Mesma coisa com o neonazismo na Europa, então. É o nacionalismo. A Grécia é para os gregos, é nosso país antes de tudo, é contra a União Europeia, contra o que seriam acordos internacionais que a gente perde a soberania. Vão dar uma limpadinha no discurso, mas vão voltar. Daí você tem que entender o que está por trás. Quais são os bases, os motivos do descontentamento popular que levam uma parte da população a ceder tão facilmente a esse discurso, né? Cederam nos anos 20 e 30 na Europa. Hoje em dia, a gente vê uma ressurgência do sentimento nacionalista, antissemita, fascista e até neonazista, como era o caso desse partido grego. Felizmente condenado, mas o problema persiste no mundo. Temos que entender por que uma parte da população se sente tão alienada e tende a votar nesse tipo de coisa que todos nós aqui, eu não tenho dúvida, deploramos profundamente. Adriles. Joel, pera lá, você fez uma salada aí que é muito perigosa. Ser contra a União Europeia, ser contra princípios globalistas de entidades suprapartidárias comandarem o mundo, não quer dizer, vamos ser sinceros, ser neonazista ou ser fascista ou ser antissemita. É muito perigosa essa associação que você faz, porque pode implicar em proibição de todo e qualquer tipo de liberdade de expressão ou todo e qualquer tipo de agremiação. Essa era uma agremiação que eventualmente pode até gostar do Trump, falar contra o globalismo e ser nacionalista, e o nacionalismo é sim um valor e um princípio absolutamente justificável para além de nazismos ou de outro tipo de coisa. Não quer dizer que você seja antissemita ou nazista porque você seja um nacionalista. Isso que você falou é muito, muito perigoso de ser dito assim. Agora, eles tinham
denúncias sérias, concretas de envolvimentos em assassinatos, em depredações de instituições, assim como tem o Black Lives Matter, que tem a melhor das intenções, ou os antifas que combatem o fascismo com atitudes fascistas de perseguição, de intimidação, de depredação e até de algumas mortes, como é o caso como é que chama? Dos Black Blocs aqui no Brasil, que mataram um cinegrafista. Agora, essa discussão que é fundamental, que eu acho, é o limite da liberdade de expressão para você construir uma agremiação. Os comunistas, por exemplo, tem partido comunista no Brasil, tem partidos comunistas em outros lugares do mundo, sendo que os comunistas são os maiores genocidas da história da humanidade, em vista a seu bom princípio. O nazista expõe os seus péssimos princípios e devem, sim, ser proibidos de fazer qualquer tipo de agremiação nesse sentido. A liberdade, o limite da liberdade de expressão é o limite da pessoa que quer suprimir, acabar com a liberdade de expressão, inclusive destruir a sua própria cultura. Você chega para um membro do Hamas e fala que Alá não existe ou que Israel tem o direito de existir. Ele vai tentar te matar, vai tentar te torturar. Ou seja, uma coisa é você ser tolerante com a diferença, outra coisa é você ser tolerante com aquele que quer te esmagar. E o comunismo, por exemplo, em que pese as suas boas intenções, é difundido e ensinado e partidarizado até hoje. Eu sou a favor também da proibição de símbolos comunistas, porque é isso que faz com que a gente tenha alunos, pessoas intelectuais, políticos, que justificam, até hoje, como o Jones, a influência do Caetano, massacres humanos, de 20 milhões de pessoas, de tortura, de fome, etc. Eu acho que o nazismo é, sim, este limite. O nazismo, quando é declarado, esse limite que a liberdade de expressão não pode aceitar, aquele que quer te esmagar. O comunismo, e parece que tem projetos no Congresso, inclusive do deputado Eduardo Bolsonaro, também deveria ser proibido da mesma forma, tanto em questão de agremiação, como de ensino apologético em escolas que fazem com que a gente tenha alunos que se transformem como o Joel, como o Jones, que tenta falar com as pessoas, que 20 milhões de pessoas assassinadas é legal, é de boa. Isso é nefasto. Joel Pinheiro, eu infelizmente não vou dar direito a réplica ou tréplica para vocês. Chega de política nesse programa.